Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, do livro do Halliday, capítulo 22, exercício número 68. Vamos ao enunciado. Na figura 2265, 8 partículas estão no perímetro de um quadrado de lado d igual a 2 cm. As cargas das partículas são Q1 igual a mais 3e, Q2 igual a mais e, Q3 igual a menos 5e, Q4 igual a menos 2e, Q5 igual a mais 3e, Q6 igual a mais e, Q7 igual a menos 5e e Q8 igual a mais e. Na notação dos vetores unitários, qual é o campo elétrico produzido pelas partículas no centro do quadrado? Bom, queremos achar aí o campo resultante aqui no centro do quadrado, causado por 8 partículas. Então, podemos começar aí a resolução escrevendo que o E resultante vai ser igual a E1 mais E2 mais E3 mais E4 mais E5 mais E6 mais E7 mais E8, ou seja, a soma do campo causado por cada partícula. O campo elétrico ele é dado pela seguinte equação: uma constante K vezes a carga dividido pela distância até o ponto ao quadrado vezes um versor R. Ou seja, o campo elétrico depende da carga e da distância. E a gente tem simetria aqui, né? Algumas distâncias são iguais até chegar lá no centro do quadrado. E algumas cargas também são iguais. Então, vamos pegar as cargas que estão aqui e vamos reescrevê-las aqui para a gente analisar as simetrias. Ó. Então, Q1 vale mais 3E. Q2, colocando aqui, vale mais E. Q3 vale menos 5E. Q4 vale menos 2E. Q5 vale mais 3E. Q6 vale mais E. Q7 vale menos 5E. E Q8, vou colocar aqui desse lado, vale mais E. Tá? Então, agora eu vou representar o campo elétrico gerado por cada carga aí no centro, né? Então, vai ser aqui, ó. Pegar essa diagonal. Aqui é uma carga positiva, né? Então, aqui no centro do quadrado vai gerar um campo repulsivo. Aqui na mesma direção, aqui está a distância, né? Linha reta vai gerar um campo repulsivo que vai estar um campo aqui para baixo. Tá? Vou colocar aqui que é E1. 2, ele tem uma carga mais E positiva, certo? Então, vai gerar um campo aqui repulsivo. Em linha reta aqui, gera um campo, tá? Que vai estar aqui para baixo, que eu vou colocar como E2. Aí a partícula 3 tem uma carga menos 5, carga negativa. Então, vai gerar um campo atrativo. Vai estar em direção, no sentido da partícula. Então, nessa direção, tá? Eu vou ter um campo aqui, que eu vou chamar de E3. Aí aqui em 4 eu tenho a carga negativa. Então, vou gerar um campo atrativo. Vou vir aqui, ó. Vou marcar que esse aqui é o E4. Aqui em 5 eu tenho a carga mais 3, positiva. Vai gerar um campo repulsivo. E a gente vai ter aí um campo que vai empurrar a partícula para lá, que vai ser aí o E4. Aqui em 6 a gente tem uma carga positiva, que aqui no ponto vai empurrar para cima. E a gente vai ter aí, tá? Um campo para cima, que eu vou falar que é o E6. Tá? Vou estar apagando aqui. Aqui em 7 eu tenho uma carga negativa. Vai gerar um campo atrativo.
vai ser um campo nessa direção. Vou colocar aí como E7. E 8 tem uma carga positiva aqui no ponto. Vai gerar um campo repulsivo, ou seja, para frente. Tá? Vou colocar aqui, que é o E8. Tá? Bom, o que a gente pode perceber aí? Como depende da carga e da distância, a gente pode perceber que 5 tem mais 3E e 1 mais 3E, né? Esse campo aqui cancela com esse campo por simetria. Ó. Então, a gente pode vir aqui E1 e simplificar com E5. Então, a gente já simplificou esses dois. Ó. Por simetria, né? O módulo desses dois vão ter o mesmo módulo, porque tem a mesma carga e a mesma distância até chegar ao ponto. Sentidos opostos se anulam. Se a gente analisar 2, que está aqui para baixo, e 6, a gente tem que vai ter o mesmo módulo, né? Sentidos opostos. Por quê? A mesma distância até chegar ao ponto com a mesma carga. Um para baixo, um para cima. O 2 simplifica com E6. A carga 3 está gerando um campo aqui para cá, com menos 5. E se a gente avaliar a carga 7, também está para cá. Ou seja, mesma distância, né, até chegar aqui, mesma carga. Vamos ter aí que vai gerar o mesmo módulo, sentidos opostos. A gente tem que o 3 cancela com o 7. O 4 e o 8 não tem cargas iguais, né? E estão nesse sentido. Então, a gente vai poder escrever que o E resultante, simplificando aí, vai ser o E4 mais o E8, né? Aplicando essa equação, a gente pode escrever que E resultante é igual ao E4 é K vezes a carga 4 dividido pela distância R4 ao quadrado. Qual a direção e sentido dele? A gente já pode ver o versor aqui, né? Que vai ser em I, a resultante dele. A gente até pode por aqui já. O versor é I. Aí a gente vai ter mais E8. O E8 vai ser K vezes o módulo da carga 8 dividido pela distância R8 ao quadrado. O versor dele, a gente já sabe que vai resultante em I. Então, a gente pode escrever aqui. Então, a gente pode escrever que o E resultante vai ser igual. Coloco aqui o K em evidência. Aí, vou colocar aqui a carga 4. A carga 4 vale 2E, né, em módulo, dividido pela distância R4. A distância R4 aqui, a distância é D. Então, fica D quadrado. Aqui, como está nas direções iguais, vou deixar em evidência. Mais, aqui a carga 8. Carga 8 é mais E, dividido por R8. A distância aí de 8 até o ponto também é D. D quadrado em I. Então, a gente vai poder somar o mesmo denominador. O resultante vai ficar 2 aqui com mais um 3. Então, fica 3. Aí, K, E em cima. Denominador igual, né? Dividido por D quadrado em I. Esse é o campo resultante, né? Substituindo agora pelos valores, a gente pode escrever que o E resultante é igual a 3 vezes a constante K, que é 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes E, que é 1,60 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron, dividido pela distância D, que aqui em centímetro, a gente divide por 100, 0,02, que fica ao quadrado na unidade de metro quadrado, a direção I. Aí, análise dimensional, metro quadrado corta com metro quadrado, coulomb corta aqui com o quadrado do coulomb, e a gente vai ter aí o E resultante. Então, a gente pode calcular aí, a gente vai ter 3 vezes 8,99 vezes 1,60 dividido por 0,02 ao quadrado, e aqui 10 a nona com 10 a menos 19 fica 10 elevado a menos 10, né? Somos expoente. Então, a gente tem o valor aí de
A gente pode deixar aqui com 2 algarismos significativos, foi o menor valor fornecido, então a gente arredonda esse 0,7 para 1, então fica 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 na direção I, né, na unidade de Newton por Coulomb. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!